Então, aí aqui dentro do observatório da Fiesc, a gente trabalha com um processo de inteligência que nós chamamos de PDCA de inteligência. Tem um PDCA da administração, né? Então a gente adaptou esse PDCA da administração para o PDCA da inteligência. Então, quando a gente vai desenvolver algum produto para o nosso cliente, a gente sempre parte de uma demanda. Então, essa demanda é uma demanda bem geral. Então, por exemplo, o nosso cliente ele pode solicitar para a gente como que está a evolução das exportações de um determinado produto em Santa Catarina. Então, é uma demanda geral, né, bem genérica, e aí a gente começa a conversar com o nosso cliente para começar a quebrar essa demanda em perguntas claras e precisas, né? E aí, a partir dessas perguntas que a gente cria com o nosso cliente, nós vamos nas fontes de dados públicas ou privadas que nós temos acesso, tanto de forma externa quanto dentro do nosso Big Data, aqui da nossa infraestrutura de Big Data, e verificamos se os dados que nós temos acesso, eles vão responder essas perguntas para o nosso cliente. A partir do momento que a gente consegue identificar os dados que irão responder essas perguntas, nós entramos na etapa de compilação, que é a etapa que demanda mais tempo, né? Então, nós vamos extrair aquelas bases de dados, fazer as transformações necessárias, gerar as medidas, fazer a modelagem desses dados, processar eles e depois criar visualizações adequadas para o entendimento, né? Facilitar o entendimento do nosso cliente. E, por fim, a última etapa ali do nosso PDCA é a etapa de análise, onde nós vamos estudar todas essas informações que nós geramos, né? E fazer recomendações, refletir e passar para o nosso cliente todas essas análises para, no final, eles tomarem a decisão. Então, o observatório ele não toma decisão pelo nosso cliente, a gente só apoia os nossos clientes, a tomar a decisão dos nossos clientes através dessas informações, né, e dos dados que a gente gera aqui dentro. Digamos aqui, né, já que eu falei do PDCA que nós utilizamos aqui dentro do observatório, digamos que chega uma demanda de um cliente que ele quer entender como que é o tamanho de mercado dele, a quantidade de clientes que ele, potenciais clientes que ele possui, a quantidade de concorrentes que ele tem aqui dentro do Brasil, nos estados, etc., e nos municípios. E ele também deseja vender mais, né, aumentar suas receitas. Então, a gente poderia rodar essa demanda geral aqui dentro do nosso PDCA do observatório. Então, a gente pode quebrar em perguntas específicas para responder essa demanda. Então, exemplos de perguntas que nós poderíamos utilizar seriam: onde estão localizados os potenciais clientes dessa pessoa? Onde estão os concorrentes dele? Aí, através disso, ele vai ter uma noção dos principais locais que os clientes deles estão localizados geograficamente, para ver se eles estão atendendo, né, o potencial total, né, de empresas que eles poderiam estar vendendo o produto deles, e a mesma coisa, monitorar onde estão os concorrentes deles, pois se eles estão fazendo uma estratégia comercial em uma região que possui muitos concorrentes, pode ser que eles não estão conseguindo vender os seus produtos por conta da quantidade de concorrentes que estão naquela região. E aí, com base nesses dados ali de concorrentes, da localização dos concorrentes, eles podem focar a estratégia comercial deles em regiões que não têm tantos concorrentes assim. Então, é um tipo de pergunta que a gente consegue responder com os dados. A parte do desempenho econômico do setor do nosso cliente também é um indicador, né, que a gente consegue medir através do desempenho econômico do setor, onde, se o nosso cliente está com dificuldade de vender seus produtos, pode ser que o cenário econômico não está favorável, né? E aí, quando ele analisa os dados econômicos ali, ele consegue ver um overview se o setor dele como um todo está tendo dificuldades, por exemplo, de vender os produtos, se a produção do setor dele está diminuindo ao longo do tempo, se o consumo também, né, as pessoas estão deixando de comprar os produtos de forma geral no setor deles, e aí a gente consegue trazer subsídios para esse tipo de pergunta também através dos dados. E além disso, a gente pode monitorar, além do setor econômico, nós podemos monitorar quais são as tendências de um produto específico do nosso cliente. Então, digamos que o nosso cliente ele está vendendo um produto para vestuário e ele quer analisar como que está o desempenho econômico desse produto, tanto no Brasil quanto em outro país do mundo. Então, a gente pode trazer subsídios com base nos dados, né, para responder essas perguntas e mostrar para eles como que está esse cenário para o produto deles também. Então, ali, referente à pergunta de onde estão os concorrentes aqui desse nosso cliente que encaminhou a demanda, né? Ele é uma empresa do setor têxtil, então a gente consegue pegar dados ali da lista de empresas da Receita Federal do Brasil, e com base nesses dados a gente consegue mostrar para ele a quantidade de empresas que possuem o mesmo setor que ele, que estão cadastradas na Receita Federal.
Então, a gente aplica um filtro de empresas ativas no Brasil, aplica um outro filtro ali para selecionar somente as empresas do mesmo setor que KINAI ali do nosso cliente, e aí com base nisso a gente chegou no montante ali de 1.234 empresas do mesmo setor do nosso cliente aqui no Brasil. Então a gente consegue mostrar de forma geográfica aqui, né, nesse gráfico, onde estão localizados esses potenciais concorrentes do nosso cliente, e a gente dá um destaque aqui, né, nos 3 principais estados que possuem maior concentração de concorrentes, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, a gente começa a mostrar para o nosso cliente que a região sul e sudeste aqui do Brasil, né, é onde possuem mais empresas do setor têxtil que vão estar competindo com ele ali, né, na parte das vendas dos seus produtos. Depois, a gente consegue mostrar para ele, além dos estados, a gente consegue mostrar onde estão localizados os municípios, perdão, a gente consegue mostrar, né, em relação aos municípios, onde estão localizados esses concorrentes, como um todo aqui no Brasil. E a gente vê que o município de Brusque, aqui de Santa Catarina, é o que mais se destaca aqui em relação a todos os municípios do Brasil. Então a gente vê que grande parte dos potenciais concorrentes estão em Brusque, então é bem provável que vai ter uma maior competição entre as empresas aqui em Brusque, se elas decidirem vender ali na região de Brusque. Então, isso pode trazer algum tipo de insight para o nosso cliente, para ele vender, né, os produtos deles ali relacionados a vestuário em outros estados, outros municípios que não tem tanta concorrência, se ele está tendo dificuldades para vender os seus produtos. Além disso, a gente consegue fazer o monitoramento dos potenciais clientes, então a gente consegue pegar ali, conversando com o nosso cliente e verificar qual setor que geralmente ele vende os produtos dele, e com base nesse setor a gente aplica um filtro dentro do nosso banco de dados que nós temos aqui no observatório da Fiesc para verificar a quantidade de empresas que são daquele setor. Quando a gente aplicou esse filtro, a gente conseguiu visualizar que no Brasil existem cerca de 152 mil empresas ali daquele setor definido pelo nosso cliente, que ele deseja vender os produtos. Então, a gente consegue ver que grande parte dessas empresas estão concentradas ali em São Paulo e Santa Catarina e Minas Gerais. E conversando com o nosso cliente, a gente vê, né, que eles estão tendo um atendimento ali, né, nessa parte comercial e de marketing, mais nessa região sul e sudeste do Brasil ali, né. Então, a gente viu que estava batendo a realidade da empresa com a realidade que a gente mostrou com os dados, só que o nosso cliente ele não tinha noção do tamanho de potenciais clientes que tinham. Ele pensava que era um número muito menor de empresas que existiam aqui na região sul e no país como um todo ali de potenciais clientes. Então, com base nos dados, a gente consegue mostrar de forma mais clara, né, e medir isso, e para ele ver o total, né, o tamanho de mercado total que ele pode ter acesso. Aí digamos que a gente quer tirar São Paulo, né, que o nosso cliente verificou ali que São Paulo é um outlier, ele tem 46 mil empresas ali, e ele não está decidido a vender os seus produtos para São Paulo, que ele já está atendendo bastante ali as demandas de São Paulo. Ele poderia fazer um filtro para remover o estado de São Paulo e verificar de forma mais adequada os outros estados onde estão os potenciais clientes dele. E a gente consegue visualizar que Minas Gerais e Santa Catarina se destacam bastante aqui, pois eles estão com as cores mais fortes aqui nesse gráfico coroplético. Depois a gente poderia também verificar se ele deseja focar nos municípios de Santa Catarina para ver se existe algum município que ele não está atendendo ali nas estratégias comerciais de marketing da venda do produto deles. Ele poderia fazer um filtro para o estado de Santa Catarina, já que essa empresa é uma empresa de Santa Catarina, que a gente está ilustrando aqui para vocês. E aí eles conseguem visualizar, né, que o município de Blumenau é o que mais possui concentração de potenciais clientes, seguido de Gaspar e Brusque, né? Então, a gente consegue mostrar para o nosso cliente, através desse gráfico aqui de barras, com esse ranking, se eles estão atendendo o total dessas empresas aqui nesses municípios, e também ele pode visualizar outros municípios aqui que ele não está atendendo, né, que tem uma quantidade considerável de potenciais clientes para ele realizar as estratégias de prospecção ali de leads. Depois, a gente pode trazer um exemplo, né? Digamos que o nosso cliente aqui, ele foca bastante na região sul e sudeste do Brasil, nas suas estratégias comerciais e de marketing, na captação de leads, e ele deseja mudar um pouco a sua estratégia e se direcionar para o Nordeste.
Então, com base nos dados aqui que a gente tem disponível, ele poderia realizar filtros dentro desse painel aqui para mostrar somente os estados da região Nordeste do país, e com base nisso eles verificar a quantidade de potenciais concorrentes, potenciais clientes que ele possui na região Nordeste. Quando a gente faz esse filtro ali na região Nordeste, a gente verifica que existem cerca de 93 empresas do mesmo setor aqui do nosso cliente. Então, grande parte dessas empresas estão em Pernambuco, Ceará e na Bahia. E aí ele consegue visualizar de forma clara a quantidade de concorrentes que ele irá ter, se ele desejar modificar sua estratégia comercial para o Nordeste. E além disso, ele consegue visualizar também o potencial, né, de clientes que ele pode ter quando a gente faz esses filtros para o Nordeste. Então, a gente consegue analisar que o Nordeste como um todo tem cerca de 21 mil empresas do setor ali que o nosso cliente costuma vender os seus produtos, e os estados que mais possuem esses potenciais clientes é o Ceará, Pernambuco e Bahia. Então, ele poderia, no início, assim, se ele não tem nenhuma estratégia comercial para esses 3 estados, focar, né, em tentar fazer um marketing e direcionar sua estratégia comercial para esses 3 estados, para tentar captar, né, mais leads ali nessas regiões e tentar vender seus produtos ali. Visto também que ele, analisando o painel anterior, ele viu que não tem tantos concorrentes assim, igual na região sul e sudeste do Brasil. Além disso, a gente depois, né, de fazer essa análise na parte da região, a gente pode disponibilizar para o nosso cliente uma tabela com diversas informações sobre esses possíveis clientes ali que ele analisou anteriormente. Então, ele poderia fazer um filtro, por exemplo, para o estádio de Pernambuco, aí retornaria uma tabela assim com todas as empresas que estão ali no estádio, cadastradas na Receita Federal do estado de Pernambuco, e através disso ele consegue identificar quem são essas empresas, qual o CNPJ dessas empresas, qual a atividade dessas empresas, o porte e outras informações que estão cadastradas ali na Receita Federal, né, que a gente tem acesso. E além disso, ele poderia visualizar outras informações como o site, pegar o telefone, a gente poderia acrescentar ali para trazer cada vez mais valor para o nosso cliente, que ele consiga, através dessas tabelas, dos dados ali que a gente disponibiliza, facilitar, né, a coleta dos leads ali na hora de fazer a prospecção para outras regiões, além da que ele está acostumado ali, né, nesse caso, que é a região sul e sudeste. Um outro ponto ali que a gente poderia visualizar, né, se já que ele quer aumentar suas vendas, é verificar como que está o consumo aparente do setor deles, né? Então, a gente poderia entrar no site do IBGE, coletar os dados ali do consumo aparente para verificar o desempenho econômico do setor têxtil em relação ao consumo aparente, e a gente consegue visualizar através desse gráfico que teve 2 quedas ali. Então, em 2020, por conta da pandemia do Covid-19, teve uma queda bem expressiva ali na parte do consumo, indicando que as pessoas deixaram de consumir muitos produtos relacionados ao setor têxtil, de vestuários. Depois a gente teve uma retomada ali no consumo a partir de 2021, e a gente está analisando agora que em 2022 a gente está tendo uma tendência de queda no consumo, né? Mostrando que nesse ano de 2022 as pessoas estão parando de comprar tantas roupas aqui no Brasil, né? E produtos do setor têxtil. E isso pode mostrar, né, de forma geral, que as pessoas estão deixando de comprar os produtos do setor têxtil para o nosso cliente, e por conta disso, esse é o motivo deles não ele está tendo dificuldades para conseguir vender os seus produtos. Então, através desses dados aqui do consumo aparente, a gente pode trazer esse insight para o nosso cliente, que não é um problema interno da empresa dele, que é um problema geral, né, generalizado ali para o setor têxtil como um todo aqui no Brasil. Além disso, a gente poderia trazer um gráfico mostrando como que está a evolução do preço ao produtor, que ele é uma proxy para a inflação, né? Ele é um indicador que mostra se está tendo algum tipo de inflação dentro dos setores. Então a gente consegue visualizar que o setor têxtil teve uma inflação de 2020 a 2021. Então os produtos no geral, em média, ficaram mais caros ali para o setor têxtil. E depois teve uma queda no início de 2022 e a gente está vendo uma tendência de voltar a subir ali o preço dos produtos de forma geral do setor têxtil. Isso também pode ser uma coisa que pode estar correlacionada à redução do consumo aparente. Então, conforme vai tendo um aumento na inflação dos produtos que estão sendo produzidos pelo setor têxtil, os produtos vão ficando mais caros e os consumidores eles podem estar deixando de comprar por conta do preço que está ficando mais elevado. Além disso, a gente poderia visualizar também
além dessa análise do setor, verificar como que estão os produtos de vestuário em relação ao mundo, né? Então, a gente poderia, por exemplo, verificar aqui, com base nos dados, o consumo do Brasil para vestuário. Então, a gente já viu que está caindo no setor têxtil como um todo, e quando a gente foca num produto específico do setor têxtil, que é a parte de roupas, a gente vê que o Brasil está diminuindo o consumo também ao longo do tempo. Então, pode ser um problema ali que está mostrando, né, para o nosso cliente que o setor têxtil está tendo essa queda no consumo, e por isso que as empresas podem ter dificuldade de venda. E além disso, a gente consegue comparar com outros países, né? Então a gente consegue visualizar ali que o Chile está tendo uma tendência de alta no consumo, né? Só que depois disso ele começou a ter uma tendência de queda, principalmente ali na parte de 2020 por conta da pandemia. E também a gente poderia fazer uma comparação da produção, né? Se as empresas, de forma geral, do setor têxtil, elas estão produzindo mais produtos ao longo do tempo. Então, a gente está focando aqui no produto de vestuário também e fazendo uma comparação entre o Brasil e o Chile. Então, a gente visualiza aqui que o Brasil, de forma geral, ele está produzindo menos produtos no setor têxtil ali relacionados ao vestuário. Então, a gente também tem uma projeção até 2030 ali que nós temos acesso, mostrando essa tendência de queda aqui na produção para os produtos vestuários aqui no Brasil. E o Chile, ele está meio que tendo comportamento lateral, né? Ele não está nem subindo tanto a produção, nem descendo tanto. Então, são alguns insights aqui que os nossos clientes eles podem retirar para visualizar como é que está o desempenho econômico como um todo do setor deles e dos produtos dele.